Olá, meu nome é Marco Aurélio Safati, eu sou pediatra, sou infectologista, sou professor de pediatria da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e coordeno a infectologia pediátrica do Hospital São Luís, aqui de São Paulo também. E hoje a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre mitos e verdades em relação à febre. Então a ideia é que a gente tenha a oportunidade nesses próximos minutos, né, de tentar esclarecer, dirimir algumas dúvidas que são frequentes em relação à febre, principalmente no que diz respeito às causas da febre, quando intervir, ou seja, quando tratar a febre, o que existe de verdade, o que existe de mito. Então nesses próximos minutos a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Um primeiro ponto que me parece importante é definir a febre, ou seja, o que é febre, qual é a definição de febre. E tentando trazer isso para uma linguagem que seja compreensível para vocês que estão nos escutando, a febre, em teoria, é definida como uma elevação da temperatura do nosso corpo, né? E define-se febre, há alguma controvérsia nos livros de medicina, mas define-se febre e o consenso de definição de febre seria qualquer temperatura que excede 37,5 graus, quando a temperatura é medida na região axilar, ou seja, embaixo do braço. E essa é a nossa cultura aqui na América Latina. Eu falo isso porque em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, a temperatura não é medida na axila. Eles têm por hábito, nas crianças pequenas, no primeiro ano de vida, usar o termômetro na região retal e nas crianças maiores e nos adultos, usar o termômetro na região oral. E a temperatura nesses locais é cerca de meio grau acima da temperatura axilar. Então a definição de febre, quando você usa o termômetro na região oral ou na região retal, seria uma temperatura acima de 38 graus. Existem inúmeras causas de febre, mas a gente pode dizer que as infecções, de maneira geral, são as principais responsáveis pelo aparecimento da febre. E aqui vale um lembrete importante para as mães que estão nos escutando, né? Elas já não gostam de ouvir mais as palavras, a palavra virose em relação à causa de febre, mas é importante dizer que são sim as viroses, né? As famigeradas viroses, ou seja, as infecções causadas pelos vírus, as principais vilãs, as principais responsáveis pelo aparecimento da febre nas crianças. E, dito isso, é importante frisar que, de maneira geral, em quase totalidade desses casos de infecções virais, os quadros são autolimitados. O que quer dizer isso? Independente do que o médico faz, o próprio organismo da criança é que vai ser responsável por trazer a criança de volta à normalidade, ou seja, de combater essa infecção viral, ou seja, ela é combatida pelo próprio organismo do indivíduo sem haver necessidade do uso de medicamentos. Bom, um outro ponto importante que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui é o que diz respeito a quando tratar a febre, ou seja, quando devemos intervir, né, e usar medicamentos ou outras opções que não são necessariamente medicamentos para auxiliar na redução da febre. Então, o primeiro ponto é lembrar que a febre é uma reação do organismo, que ela tem benefícios associados a ela. A gente sabe que em algumas situações a febre pode ajudar no combate às infecções. Então é importante ressaltar para as mães que estão nos escutando que existem algumas medidas que acabam passando de geração para geração, que a avó ensina a mãe, que ensina a sua filha, de como proceder quando a criança está com febre e que muitas das vezes não são condutas benéficas à criança. Uma delas que eu chamo muita atenção é o famigerado banho frio. Então é comum a gente receber uma ligação de uma mãe dizendo: olha, doutor Marco, o Joãozinho está aqui com febre e ele estava tremendo de frio, febre muito alta, mas fique tranquilo que eu já botei o Joãozinho no banho frio. Ora, isso é um equívoco claro. Se a criança está com febre, né, com tremores, porque nesse momento que a temperatura está se elevando, a gente tem algumas alterações no nosso organismo que fazem com que a gente fique pálido, então a criança vai ficar pálida, geralmente numa posição de contração para diminuir a perda de calor para o ambiente e com os tremores que são necessários para elevar a temperatura. Aí o que a mãe faz?
coloca a criança no banho frio, no banho gelado. O que o banho frio vai fazer? Vai causar mais tremor, vai causar mais desconforto a essa criança. E isso é, portanto, contraindicado na redução da febre. Se você quiser dar um banho na criança, é possível, mas o que nós recomendamos é que sejam banhos mornos, tépidos, ou seja, que não causem desconforto à criança e que não provoquem tremores e sensação de frio na criança. E com isso consigam reduzir a temperatura até que, por exemplo, os medicamentos que são utilizados na redução da febre possam ser usados. É muito frequente também nós recebermos perguntas em relação a alguns temas que são tabus, né? Um deles, por exemplo, é a tal da febre psicológica. Então a mãe me liga a primeira vez que ela volta a trabalhar e coincidentemente a criança tem febre, ela diz que a criança ficou longe dela, por isso que ela teve febre. Se existe a tal febre psicológica, eu como pediatra, né, eu acho que o que a gente sempre deve ter em mente é que a gente deve buscar causas orgânicas, né? Então, em princípio, toda criança que tem febre, ela deve receber uma boa orientação. Se a febre é persistente e principalmente uma coisa que eu oriento sempre às mães, que deve ser um motivador desta mãe nos procurar no nosso consultório, ou no posto de saúde, ou num serviço de emergência, quando seu filho tem febre. A febre por si só, como eu disse, não é uma preocupação importante, mas ela deve nos preocupar quando é uma febre persistente e acompanhada da chamada queda do estado geral. Então, quando a criança está prostrada, não reage bem aos estímulos, quando a febre é acompanhada de um comprometimento do estado geral da criança, essa sim é uma situação em que a mãe deve recorrer ao seu médico, a um posto de saúde, ou ao serviço de emergência, para essa criança ser examinada, ser avaliada, para que se chegue a uma conclusão da provável origem dessa febre. É muito comum também, uma outra pergunta que a gente recebe com frequência, é se o nascimento dos dentes pode provocar febre, né? E na grande maioria das vezes, o dente acaba levando a culpa de muitos dos quadros que geram febre, e a despeito da possibilidade, sim, de eventualmente algumas situações, quando você tem uma erupção dentária mais complicada, com um processo inflamatório, você poder ter eventualmente uma elevação da temperatura, de maneira geral, a gente pode dizer que o nascimento dos dentes não é acompanhado de febre e não é uma causa relevante de febre no dia a dia do pediatra. Um outro ponto que eu não queria deixar de comentar com vocês aqui nesse nosso bate-papo, né, é falar um pouquinho sobre a tal da convulsão, né, ou da crise convulsiva desencadeada por febre, que é relativamente frequente na infância, especialmente naquelas crianças que têm entre 6 meses e até 2, 3, 4 ou no máximo 5 anos de idade. Então esse é, vamos dizer, um momento da vida particularmente sensível à ocorrência das chamadas convulsões desencadeadas por febre. E ao contrário do que muitos pensam e do que as mães pensam, não é o nível da temperatura que é o principal fator desencadeante da crise convulsiva. O que a gente sabe hoje é que a crise convulsiva, quando ocorre na criança, ela geralmente ocorre por uma predisposição dessa criança. Então, há algumas crianças que nascem com uma predisposição a ter a crise convulsiva quando elas apresentam febre. Isso tem uma história familiar, é possível você ter outros episódios com os pais, com os tios, etc. E a gente sabe que é isso que traz o maior risco da crise convulsiva desencadeada por febre. Uma vez que a criança apresente essa ocorrência, a mãe deve manter a calma, evitar que a criança caia, porque uma vez que isso ocorre, geralmente as crianças perdem a consciência, podem bater a cabeça, então manter a calma e levar a criança até um serviço que seja próximo à sua casa, né, um serviço médico, para que ela seja avaliada.